eu sou super acostumado a contar histórias que aconteceram, mas hoje eu quero contar uma história que está acontecendo, que é a história da BizCapital, a história das fintechs, e vou me aprofundar no nosso tema, que é o tema de crédito. E, aliás, quando vocês forem tirar foto, só me avisa que eu prefiro sair de frente, assim, tá? Para seguir o que ele sugeriu. Já está ali? Podemos? Então tá bom. Bom, esse nome, esse tema, até nem fui eu que sugeri. Não sei se foi algum de vocês. Foi você, Júlia? Foram vocês? Eu achei super bacana. Só fiz uma modificação. Botei barato entre aspas. Tá? Então, como é que as fintechs vão deixar o dinheiro mais barato? E acho que o ponto de por que ter colocado barato entre aspas é um dos temas centrais, um dos pontos centrais que eu queria trazer para vocês. Eu sou sócio fundador e CMO, sou responsável por marketing e crescimento da BizCapital. Tenho 2 sócios, Francisco e Cristiano, que estão comigo, pasmem, há 25 anos praticamente. 23. Né? A gente se conheceu 95 para 96 lá na PUC. Já estou até aumentando, tá? Já botei juros no tempo. 22 anos, para ser mais exato. A gente se conheceu na PUC, no curso de engenharia, fundamos uma primeira empresa, essa empresa cresceu, nós vendemos em 2015 e, loucamente, a gente entrou nessa empreitada de novo e junto. Acho que isso é uma das coisas que as pessoas que nos conhecem mais perguntam. Pô, vocês ficaram tanto tempo, criaram uma empresa durante 15 anos, venderam e voltaram a empreender juntos. E a gente vai contar um pouquinho sobre isso. Bom, mas eu queria, antes de qualquer coisa, pedir um momento de reflexão de cada um de nós. Não vou falar de política, tá? Mas pedir um momento de reflexão de cada um de nós. E eu vou mostrar 10 afirmações que quem aqui está envolvido com empresa pode pensar na empresa, quem aqui não estiver envolvido com empresa, não for empreendedor, pequeno empreendedor, pensa na sua vida pessoal, e eu queria medir um pouquinho como é que vocês vão responder a cada uma dessas afirmações. E aí, para fazer uma contagem rápida, é uma conta simples, tá, gente? Mentalmente vocês vão seguir cada uma dessas questões. Se vocês concordarem totalmente com a questão, soma mais 2 pontinhos na cabeça de vocês. Se vocês concordarem parcialmente, 1 ponto. Se nem concordarem nem discordarem, não precisa somar nada. Se discordarem, mais que concordarem, menos 1. E se discordarem totalmente daquilo, menos 2. Tá? Quando eu faço essa apresentação para engenheiros, eu sou engenheiro, eu posso fazer piada de engenheiro. Tá? Às vezes, concordo parcialmente é igual discordo parcialmente. Aqui é diferente. Tá? Então, é mais concordo que discordo, mais discordo que concordo. E juro, é só soma, não tem multiplicação, não tem mais nada. É só para eu sentir um pouco como é que vocês estão com relação a esses problemas. Então, afirmações super categóricas, generalistas. A primeira delas é: o meu banco sempre me deu crédito de forma rápida e sem burocracias. Só relembrando as regras, se vocês discordarem totalmente, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Quem quiser fazer no papel também pode, na calculadora também pode, no celular também pode. Se quiser aproveitar para mandar uma mensagem no WhatsApp fingindo que está fazendo a conta, também pode. Tá? Não tem como controlar ninguém aqui. Vamos lá, fizeram? Sim? Vou passar para a próxima. Segunda pergunta. Os bancos sempre me responderam de forma objetiva, sem rodeios, quando precisavam me negar crédito. Aqui a gente já começa a perceber quem é pequeno empreendedor e quem não é, com base nessa afirmação. Podemos? Próximo. Terceiro, meu gerente sempre foca em minhas necessidades, independente de suas metas. Aqui a gente já também consegue ver quem tem um bom gerente, um bom banco. Vamos lá. Meu gerente sempre foca em minhas necessidades, independente de suas metas. Suas, no caso, dele. Tá? Quarto, as soluções do meu banco sempre foram personalizadas para as minhas necessidades. Agora eu vou ler direito, porque eu descobri que está aqui, minha apresentação está aqui, não é de memória. As soluções do meu banco sempre foram personalizadas para as minhas necessidades. Eu nunca sinto que estou pagando mais caro pelos outros. Próxima. Meu gerente nunca tentou me vender outros produtos quando o que eu precisava era apenas crédito. Fica cada vez mais claro quem tem pequena empresa, para mim. Nunca precisei me preocupar com as letras miúdas dos contratos do meu banco. Vocês são bons de conta, todo mundo fazendo de cabeça, né? Para alguns é mais fácil, porque vai botando menos 2 direto, mas... Nunca fui surpreendido com taxas e custos que não me foram passados pelos meus gerentes. Está acabando, são só 10. Precisar de algo do meu banco nunca significou ter que gastar preciosas horas que poderia ter dedicado ao meu negócio.
Se você não tem negócio, pensa na sua vida, na sua família, no seu lazer, mas precisar de algo do seu banco nunca exigiu essas horas que você poderia aplicar super bem em outras coisas. 9. Eu não me sinto apenas mais um cliente entre tantos outros quando falo com o meu gerente. E para acabar, eu nunca pensei em trocar de banco, nem passei raiva por coisas que deveriam ser mais simples. Foram 10 perguntas, de menos 2 a mais 2, então, provavelmente, vocês ficaram entre menos 20 e mais 20. Alguém ficou fora desse intervalo? Não, né? Então tá. Vamos testar rapidinho. Quem aqui ficou entre menos 20 e menos 10? Nossa. Vamos lá. Quem que for aqui entre 0 e 9? E menos 9? Opa, peraí. Entre 0 e menos 9. Tá? Entre 1 e 10. Depois eu quero saber teu banco, tá? Entre 11 e 20. Gente, entre 11 e 20. Quem não respondeu? Nada. Quem nunca responde quando alguém aplica um negócio desse? Não vai poder mais levantar a mão na próxima, tá? Obrigado. Bom, agora, foi interessante que essa matéria saiu hoje, e eu recebi praticamente vindo para cá. Foram vocês que encomendaram? Não, né? Foi um sindicato de micro e pequenas indústrias de São Paulo. Mas, enfim. Pequenas indústrias têm dificuldade para obter crédito. Quem não tem hoje? Quem aqui tem facilidade de obter crédito? Não precisa responder, pensa só mentalmente. Pensa só mentalmente é ótimo, né? Pensa assim no seu íntimo. Quem tem facilidade hoje de arrumar crédito de maneira fácil, sem rodeios, de forma transparente, sem burocracia, que não gasta muito tempo? Alguém? Agora pode falar. Alguém passa por isso? É fácil. Quem tem pequenos negócios sofre com isso bastante. E aí, a gente começa a falar de fintechs. Aqui no Brasil. Não, se você consegue pegar lá fora, ótimo. Mas aqui no Brasil, né, é difícil alguém ficar no último quadrante ali, né, ou no último grupo ali que eu citei. Tá? Eu vou fingir que eu já apliquei isso milhões de vezes. É a primeira vez, tá, que eu estou aplicando isso aqui. Eu usava outras perguntas para outro tema, mas agora eu vou começar a coletar. Eu acho muito difícil alguém ficar no nível mais alto daquela autoavaliação. Por quê? Porque mesmo quando a gente tem crédito, os gerentes tentam vender. Eu não estou falando mal de banco, tá, gente? Eu só estou colocando uma realidade. Os gerentes tentam oferecer para a gente outros produtos. Por quê? Porque eles têm metas. As burocracias exigidas são grandes. Né? A gente gasta muito tempo levando documento para lá e para cá. Tem que pegar autenticação, tem que passar imposto de renda físico de todos os sócios. Né? Tem que, enfim, quando a gente precisa pagar antecipado, a gente tem que ir lá negociar, porque para o banco não necessariamente é bom a gente antecipar. Então, são várias das coisas que a gente, como pequeno empreendedor, sofre no Brasil, né, e talvez sofram em outros lugares do mundo com os nossos bancos. E aí a gente, né, chega no ponto das fintechs, que é o tema de hoje. E eu ia perguntar para vocês novamente, vocês acham que fintechs são o futuro ou já são uma realidade, na visão de vocês? Você não vale, Danilo. Alguém acha que é uma coisa para o futuro? Quem aqui interage com uma fintech no dia a dia? Quem não interage com fintech no dia a dia? Tá. Talvez quem diz que não interage e não saiba. De forma bem humilde assim, tá, gente? Porque muita coisa que está por trás daquilo que a gente faz hoje é resolvido por fintechs. E aí, só antes de passar para o próximo, que eu acho que mata um pouco essa pergunta, é o que são fintechs, né? Como esse evento é um evento que traz gente de todas as áreas, de muitos setores, fintechs é um termo que veio de, obviamente, como dá para perceber, de finanças com tecnologia. Dizem que a origem veio de um programa de aceleração da Accenture, da consultoria que muitos conhecemos, tá? E que, com o tempo, ele passou a ser utilizado para uma startup que use tecnologia para criar inovações, ou como o Gabriel falou bastante, né, disruptar, usar machine learning, não importa o quê, para oferecer serviços financeiros melhores, baseados em processos, né, com processos baseados em tecnologia. Então, fintech para a gente vai ser, de forma bastante simples, uma empresa que busca resolver uma questão, um serviço financeiro que vai desde investimento a crédito, passando por financiamento, cartão de crédito, que usa a tecnologia. Aí vocês podem falar, mas os bancos não fazem isso? Sim, a gente vê na propaganda de todos os grandes bancos uso intenso de tecnologia. Por que os bancos, então, não são fintechs?
que, em geral, as fintechs são aquelas empresas que focam em um problema, como a gente vai ver já já, tá? Nessa imagem. Ela gera uma certa tonteira, né, assim, inicialmente. Mas, basicamente, esse aqui é o site do Wells Fargo, um grande banco americano, e em cada link desse site aparece uma ou mais fintechs. O que significa isso? Bom, por exemplo, aqui embaixo, vocês não estão vendo, mas está Financing and Credit. Nessa imagem, ele aponta todas as fintechs, ou algumas fintechs bem conhecidas, que atendem financiamento e crédito. Vamos aqui, por exemplo, comprando uma casa. Ele indica várias fintechs americanas que podem ajudar no processo de comprar uma casa, desde encontrar uma casa, financiar uma casa. E por aí vai. Por exemplo, Going to College. Ele mostra uma série de empresas que fazem financiamento estudantil. Então, aqui fica muito claro, dentro dos serviços oferecidos por um grande banco, como as fintechs se encaixam. E, durante muito tempo, né, houve um temor do mercado, ou pelo menos um temor de que as fintechs iam destruir os bancos. Eu, particularmente, não acredito nisso, mas as fintechs vêm encontrando maneiras de, aquela morte por mil cortes, né, de fazer pequenos cortes nas estruturas dos bancos e fazer com que os bancos ou fiquem melhores ou tenham que adquirir, né, ou fazer parcerias com fintechs. E como é que a gente está dentro disso no Brasil? Bom, saiu recentemente agora o radar do Fintech Lab, que mostra como as empresas brasileiras estão se posicionando. Nesse radar tem 404 fintechs, tá? Que são empresas que eles distribuíram em vários tipos de negócio, vários tipos de serviços financeiros. Aqui embaixo a gente vê empréstimos, gestão financeira, pagamentos ou meios de pagamentos, bancos digitais, que vocês veem aí, que talvez sejam os que estão mais recebendo campanhas, estão desde metrô a TV, a camisa de time, vocês estão encontrando, né, essas empresas. Câmbio e remessas, negociação de dívidas, funding, investimentos, moedas digitais ou criptomoedas, seguros e reguladoras, aceleradoras, conectividade, grandes empresas de tecnologia. 404 empresas que no Brasil atuam tentando atacar um daqueles pontinhos que os grandes bancos, que no Brasil a gente não precisa citar quais são, mas 5 grandes bancos que atuam aqui no Brasil, né, além, obviamente, dos públicos, que estão, de certa forma, sendo complementados, ameaçados ou desafiados a melhorarem seus serviços. Se a gente fizer um zoom onde a gente está posicionado, que é aqui em empréstimos, vocês vão ver a BIS Capital bem pequenininha aqui, tá? Mas que para a gente nos dá um enorme orgulho, porque vocês vão ver um pouquinho o quanto que a gente está impactando na vida das pessoas, principalmente das pequenas empresas que precisam de crédito. Mas a gente encontra várias, encontra concorrentes nossos, como a Nexus, a Biva, né? A gente encontra empresas como, por exemplo, marketplaces, né? Bom para crédito, ou crédito pessoa física, Simplique, e a gente vê empresas de adiantamento de recebíveis, como Adianta, Trust Hub, são empresas que desafiaram, que entraram e que estão, né, com ou sem aporte de grandes fundos de investimento, buscando transformar como as pessoas lidam com seus bancos. Tá, então, está um pouquinho claro por que eu fiz aquela reflexão, por que eu botei vocês para refletirem de como é que vocês estão na interação de vocês com os seus bancos. Essas empresas estão tentando atacar esse flanco, estão tentando atacar esses incômodos que a gente tem no dia a dia. Tem uma outra maneira de ver isso, tá? Que é um trabalho bacana feito pela Finovation, né, o Fintech Radar Brasil, né, que ali em cima também está fazendo referência à Finovista, que ele divide em pagamentos, né, wealth management, né, gestão de recursos, gestão de fortunas, gestão de financiamento de finanças pessoais, mercados e trading, bancos digitais. Então, é uma outra maneira de ver e que segue ali informações interessantes. Quando eu fiz a pergunta se é um futuro ou se é realidade, a gente leva muito nesse critério se as empresas estão começando agora ou se elas já existem há algum tempo. Talvez para cada um daqui, né, vocês tenham um tempo maior ou menor que vocês entrarem em contato pela primeira vez com uma fintech. Mas, se vocês olharem, grande parte das fintechs que estão representadas naquele radar que eu acabei de mostrar, tem mais de 3 anos. Aqui, 56% tem 3, 4 ou 5, né? Somando com os 18, ou mais. Ou seja, 26% só estão há menos de 2 anos no mercado.
Dada a longevidade de empresas no Brasil, a gente já pode dizer que muitas dessas empresas vieram para ficar, porque grande parte das empresas morrem no primeiro ano e uma segunda parte, também representativa, morre no segundo ano. Se a gente tem empresas com 3, 4, 5 ou mais anos, significa que essas empresas passaram por momentos mais críticos, que é, por exemplo, testar se uma determinada tese ou se um determinado produto fazia sentido no mercado. A gente tem um outro gráfico aqui interessante também, que mostra, do ponto de vista de startups, em que momento essa empresa está, que complementa exatamente isso que eu acabei de falar. Por exemplo, a gente tem mais ali, praticamente 66% das empresas que estão preparadas para crescer, ou seja, já lançaram o produto, já tiveram um demo, já passaram pela fase de conceituar uma ideia, já passaram por uma versão beta e estão preparadas para crescer ou já estão na fase de crescimento e expansão. E isso também encontra um pouco de ressonância no segundo gráfico, talvez um pouco menos, que 58% tem até 10 funcionários, mas o restante já tem equipes maiores. Hoje a gente lá na empresa tem mais de 30, até já perdi a conta, não sei se alguém aqui da equipe sabe exatamente quantos que a gente tem, mas já tem bastante gente, a gente está até expandindo para o andar de cima. Então, isso mostra que tem moda, tem gente que vai entrar e vai sair desse mercado, tem gente que vai entrar e vai sair desse mercado. Mas as fintechs, e em geral, para você abrir uma fintech, você precisa de mais capital do que você precisa com empresas de outro tipo. Tá? Você precisa, muitas vezes, por exemplo, uma fintech de crédito, o que ela vende? Dinheiro. Né? Ela empresta dinheiro, ela vende dinheiro hoje para receber em meses ou anos para frente. Então, o principal produto dela é dinheiro. E ela precisa captar dinheiro para oferecer dinheiro. Né? Outras empresas, como meios de pagamento, têm custos muito altos para ficarem regulamentadas dentro do mercado. Se você vai lançar, por exemplo, um cartão de crédito, o investimento é muito grande, a regulamentação é muito grande que está por trás disso tudo. Então, muitas dessas empresas passaram por esse processo. Como é que isso está frente a outros países da América Latina ou da América como um todo? Tá? Aqui, Brasil, México e Colômbia, para a gente fazer a comparação. O Brasil claramente tem mais empresas em uma série dessas categorias que a gente viu. Vocês vão ver mais para frente que alguns desses países estão crescendo um pouquinho mais rápido que a gente. Mas já mostra uma maturidade, por exemplo, principalmente na área de pagamentos, que é uma área que está tendo uma briga bem mais competitiva. Né? 96 empresas brasileiras têm produtos de pagamento, né, e envios de dinheiro. Crédito é um setor, é uma categoria também bastante forte. Muitas empresas de crédito para pessoa física, muitas empresas de crédito com garantia, com adiantamento de recebíveis e crédito clean, como é o nosso caso. E por aí vai. Tá? O crescimento, como eu falei, o Brasil está ali em 4º lugar no crescimento, mas é um crescimento bem acelerado. 48% de crescimento base anual é um crescimento muito grande na quantidade de empresas que estão oferecendo produtos nessa linha. Bom, e aí um pouquinho sobre a BizCapital, o que a gente buscou, vou contar uma história bem rápida, né, da nossa empresa anterior. Eu e meus sócios, quando a gente se formou na faculdade, a gente queria trabalhar com a área de educação. Né? A gente era engenheiro, é engenheiro ainda, você não deixa de ser engenheiro na vida, mas você pode não atuar como. E engenheiros, fundamos uma empresa lá no ano 2001, 2002 ou 2003. Cada sócio tem um ano diferente de fundação, tá? Mas formalizado foi em torno de 2003. A empresa cresceu sem investimento, alguns anos depois a gente fez uma fusão com concorrentes nossos e criamos uma empresa que a gente chamou de Afero, tá? Que era uma empresa de educação corporativa com tecnologia. Essa empresa se transformou na maior empresa de educação corporativa do Brasil, na análise, não nossa, mas análise da mídia, em algumas matérias que saíram, e fizemos uma fusão com a nossa maior concorrente, fundamos a Ferolab, que foi vendida para o Grupo Bertelsmann em 2015. O Grupo Bertelsmann é o grupo de mídia alemão. Né? Foi esse ano, logo depois que eu saí da empresa, eu e meus sócios, nós saímos da empresa e começamos a gestar a BizCapital. Naquele momento, a gente sofreu bastante. Por quê? Porque a gente trabalhava com educação. Vocês viram a paixão do Gabriel falando do objetivo daqui, né? De disruptar o mercado, trabalhar com indústria criativa. Nós trabalhávamos com educação. Muita coisa nobre a gente pode fazer na vida, mas trabalhar com educação é altamente nobre. E aí a gente ia fundar uma fintech. E a gente parou e pensou assim, poxa, o propósito de educação é tão bacana, a gente vai abrir uma fintech, a gente vai emprestar dinheiro. E aí a gente teve aquele clique de que muitas vezes, emprestando dinheiro, você está
financiando o sonho de alguém, que pode trabalhar com educação, com saúde, salvar vidas, com base naquilo. Então, a gente hoje, com 1.350 empresas de empréstimos em andamento, a gente sabe que a gente gerou empregos, que a gente salvou vidas indiretamente falando. Parece meio piegas falar isso, mas a gente acredita nisso fielmente. Saímos de uma empresa que tinha um propósito de transformar as pessoas pela educação, trabalhava com 270 entre as 500 maiores empresas do Brasil, e hoje a gente trabalha com aquela pequena vendinha no interior do Mato Grosso, aquela empresa que faz, sei lá, serviços de atendimento a idosos no interior do Pará, continua muito nobre. E aí a gente falou, olha, qual é o principal problema que, dentro de tudo isso que a gente vê, que as pequenas empresas têm? É crédito, mas não é só conseguir crédito. É conseguir crédito rápido, é conseguir crédito de forma transparente, sem burocracia. Foi quando a gente, né, começou a construir. É bonito falar assim, parece ser... Foi um clique, a gente falou, vamos trabalhar com crédito. Não, mas foram muitas noites mal dormidas, né? Depois de, sei lá, alguns meses, em um dia a gente teve essa grande, né, ideia, que nem é tão inovadora assim, é mais na maneira como se faz. Crédito online para pequena empresa, com muito uso de data science, um processo 100% digital. A gente criou um modelo onde a gente avalia milhares de variáveis das empresas antes de fazer uma pré-proposta de crédito. Isso é bastante importante, porque a gente percebeu que o que as empresas mais buscam é uma resposta rápida, seja ela sim ou seja ela não, seja ela sim ou não. Né? A gente viu, quando eu falei naquela segunda ou terceira pergunta, quando o banco tinha que te dizer não, era sem rodeios, a gente tem como propósito dizer rápido. Se é não, mas eu vou te dizer rápido, eu vou te dizer com carinho, eu vou te dizer com educação, explicando o porquê. Na sequência, a gente viu a oportunidade desse mercado. Nos Estados Unidos, 2014 até 2016, praticamente triplicou o número de empréstimos feitos online, né? 35 bilhões, que é um número pequeno perto do potencial do mercado. Aqui a gente está olhando crédito online, mas imaginem crédito como um todo. A gente estima, não, né? O mercado estima que em 2025 o número de empréstimos feitos online nos Estados Unidos vai chegar a 1 trilhão. Né? Quer multiplicar aí o quê? Por 30 vezes? Mal arredondando o que foi feito em 2016? Segue um pouco aquelas coisas exponenciais que você falou do conhecimento. A cada ano multiplica-se o quanto de dinheiro é emprestado online versus quanto de dinheiro você precisa ir num banco para fechar esse empréstimo. Quais são as vantagens? Também vou ler bastante, não vou ler não, vou falar bem rápido. Tá? A primeira coisa, e a gente até usa isso nas nossas campanhas, é que você pode pedir a qualquer hora do dia. Você pode estar saindo de um lugar, indo para outro, está no metrô, se pegar o celular, né? Está no ônibus, está no Uber, no 99, no táxi, e você pode fazer uma solicitação de crédito, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O processo é totalmente automatizado. A pessoa recebe a resposta muito rápida. Para vocês terem uma ideia, vou confidenciar que a gente teve até que atrasar a resposta, porque quando era não muito rápido, porque a gente já fazia consulta no birô de crédito, já via se existia algum protesto, alguma restrição muito grande, e diria não em poucos segundos. E algumas pessoas achavam que aquilo a gente estava usando para roubar dados dela. Poxa, preenchi o formulário e já veio não? Impossível alguém ter analisado o meu crédito. Então, a gente passou a atrasar a resposta, dar só no dia seguinte, para que as pessoas, né, se sentissem mais acarinhadas, até que elas se acostumem de que eu posso processar essa informação muito rápido. Bom, tudo é digital, desde o pedido, a troca de informações, pode ser por WhatsApp, pode ser pelo sistema da empresa, o envio dos documentos digitais. Você tem uma agilidade muito maior. Tá? Para os tomadores, então, processo mais transparente, sem custos escondidos, ele é conveniente, ele é seguro. E para quem investe, quem está investindo na gente sabe em quem que a gente está investindo, os melhores retornos que a gente pode trazer. Por quê? Porque a gente não tem os altos custos que os bancos têm. Um momento no Brasil para isso, eu vou estourar só um pouquinho os 5 minutos que ele falou que eu tinha. Tá? Hoje o Brasil é um dos países mais conectados do mundo. O mercado bancário ele tem um potencial de exploração muito grande, 60% da nossa população é bancarizada, 277 bilhões foi a nossa estimativa em capital de giro para as empresas dentro desse perfil que a gente falou de pequenas empresas. Tá? E a relação dívida-PIB para as empresas ainda é muito baixa comparado com
outros países do mundo. Se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo, o nosso crédito ainda está engatinhando. Né? Claro que a gente está falando de crédito consciente, não é sair se alavancando e se endividando, mas ainda tem muita empresa que não consegue crédito, por isso que essa relação é pequena. Tá? E os bancos, desculpem as pessoas que trabalham em bancos aqui, mas é uma constatação, eu sou pequeno, isso é uma constatação, os bancos são hoje ineficientes. Alto custo operacional, dificuldade em recuperar garantias, muitas vezes eles passam à frente essas garantias ou as dívidas que as pessoas têm com eles, e os juros altos, apesar da inadimplência no Brasil ser comparável com outros países. A explicação muitas vezes está no custo. Isso aqui é o spread bancário do Brasil, a diferença entre a taxa de juros básica e quanto o mercado cobra, para a gente ver o quanto que isso tem uma oportunidade, traz uma oportunidade. E aí, para falar de dinheiro mais barato, né, nos meus 3 últimos minutos, que eu vou estender só um pouquinho, né? A gente investe, a gente bota os juros no tempo sempre. Taxas de juros menores seria o que a gente pensaria quando falava de dinheiro mais barato, não é? Quem leu como as fintechs vão transformar o dinheiro mais barato provavelmente pensou em taxa. Mas taxa é uma parcela do que os nossos clientes percebem de dinheiro ser mais barato. Por exemplo, menos burocracia é menos tempo para fechar e menos tempo que ele vai ter de perder uma oportunidade ou de continuar pagando o cheque especial que, se ele fosse pegar em outro banco para cobrir, ele pagaria 13%, 14%. Essa é uma. Mas, por exemplo, liberação de garantias. A gente faz crédito clean, baseado em machine learning, em altos volumes de dados. Eu não travo a maquininha do cartão de crédito, eu não pego o apartamento em garantia, nem o carro em garantia. Ele pode continuar usando, operando, vendendo quando ele precisar. Outra, taxas personalizadas. Você não paga por outros, você está sendo avaliado. Não é que na sua classe tem alta inadimplência e por isso você vai pagar mais caro. Muitas vezes alguém que tem um Serasa baixo, no nosso score é bem avaliado por outros motivos. E aí paga uma taxa mais acessível. Custos menores com documentação, dado que tudo é digital. Pagamento antecipado sem mimimi. Eu não encontrei uma palavra mais formal para falar isso. Não sei quem já tentou pagar antecipado uma dívida no banco, né, e percebeu que para o banco não era interessante. O cliente que liga para a gente e diz, eu quero quitar, ele rapidamente recebe o valor, paga o boleto e acabou. E ele vai voltar em algum momento para investir, para crescer a sua empresa. Custos logísticos, seja de táxi, seja de ir até o banco, né, seja de ter que ficar negociando com o seu gerente. Custos escondidos, que muitas vezes acabam aparecendo, né, de burocracia, por exemplo, em cartório, que ninguém entende por que existem ainda, mas que existem no Brasil. E, finalmente, tempo para o negócio, que no perfil do nosso cliente, o tempo para o negócio é o que ele tem de mais caro. Se ele é dono de um bar, ele quer estar atendendo o cliente, negociar com o fornecedor, acompanhar a equipe dele. Se ele é dono de um escritório de advocacia, ele quer buscar novos clientes, ele quer olhar os processos, ele quer ver se algum funcionário dele está trabalhando melhor ou pior, e não ficar em banco negociando. Então, o custo mais barato do dinheiro não é só taxas de juros menores, é também ter taxas de juros menores. Bom, falar sobre a gente, né? Eu sou esse aqui, eu estava um pouquinho mais magrinho, esse é o Francisco, esse é o Cristiano, eu faço essa parte de marketing e crescimento, o Chicão, também conhecido como produto e funding, e o Cristiano, toda a parte de risco e crédito, obviamente, com a nossa maravilhosa equipe, com uma parte dela está aqui. Tá? Uma matéria que saiu quando a gente recebeu investimento da Monax, Fintech promete facilitar empréstimo para micro e pequenas empresas, a gente reusa até a foto, né, porque é startup, então tem que ser otimizado. A segunda, quando a gente recebeu o investimento da Cromo Capital, tá? Que foi uma linha de 15 milhões. Naquele momento, a gente tinha recebido 500 milhões de reais em pedidos de crédito. Aqui um pouco como funciona, mas o tempo está curto. Está no nosso site. Um pouquinho das avaliações, que é o que mais nos motiva e mostra que aquela tese funciona. Tá? A gente teve 344 reviews de pessoas que pegaram empréstimo com a gente. Tá? E aí a gente vê coisas como o Fábio Oliveira de Matos, deu para a gente 5 estrelas, há 3 dias atrás. Além de abrir meu crédito, está me dando a oportunidade de fazer com que o meu comércio cresça cada vez mais. É humanizado, eu sei quem ele é, eu sei qual é o comércio dele, eu sei onde ele está investindo o dinheiro. Excelente serviço, fui bem atendido, cheguei a pensar que tratava-se de golpe. Isso é crucial. Muitas vezes as pessoas falam, eu já ouvi de cliente o seguinte, olha, foi tão rápido que eu achei que era golpe. Sem querer me vangloriar, tá? É complicado, às vezes, você falar o seguinte, olha, nem meu banco com quem eu trabalho há 20 anos me deu uma resposta tão rápida. Tem alguma coisa errada nisso aí. Tá? E as fintechs vão sofrer desse tipo de coisa. Mas alguns, né, excelente parceiro para crescimento, desburocratizado, eu não vou nem ler o resto.
Tá? Quando eu precisei de um empréstimo, vou ser rápido. E mesmo sem ter nenhuma restrição, nem como PEP, nem como PJ, não obtive acesso ao valor desejado. Ele está falando das instituições financeiras que ele trabalhava. Quando eu vi no post no Facebook, ou seja, a gente usa canais digitais, está claro aqui na avaliação dele. O que eles me solicitaram eu entreguei, confesso, não achei que fosse acontecer, mas no dia e na hora marcado o dinheiro estava na conta. Para mim foi show de bola. Quando a gente lê isso está isso é uma ferramenta chamada Trustpilot, ela é auditada e grandes empresas no mundo na área de finanças usam. Atendimento humanizado, juros possíveis de se pagar, sem falar na grande facilidade de contratar. Eu não estou mostrando isso para dizer que a gente é bom, não, a gente erra muito, tá? Tem 2 reclames aqui contra a gente. É importante falar isso. Isso acontece, a gente erra. Mas a gente tenta sempre defender um processo humanizado, desburocratizado, claro, porque esse cara tem que trabalhar. Ele tem que sair dali e tem que atender o cliente dele, tem que abrir um negócio, fechar um negócio. Estava cheio de dúvidas, mas a proposta de pagar juros mais baixos que os grandes bancos ofereceram era muito tentador. Fiquei grato pela aprovação de crédito e indico para todas que precisam de capital de giro. Plataforma sensacional, obtive a aprovação no mesmo dia da solicitação. Nem eu sabia que dava para aprovar tudo no mesmo dia. Tá? Aconteceu com ele. Isso aqui é um pouquinho do crescimento dos pedidos e 2 números para a gente fechar. A gente, em poucos meses, conseguiu atender 27 estados do Brasil, partindo daqui. Né? Então, porque a gente usa tudo digital, os canais são digitais, o atendimento é digitalizado, a cobrança é digitalizada, 27 estados em 449 cidades diferentes. Se eu fosse ter que trabalhar como um banco normal, eu teria que abrir 400 e tantas unidades para atender os clientes pessoalmente, olhar no olho, aprovar, pegar os documentos, ver o cartório local para atender 449 cidades. Isso, né, em 1 ano e poucos meses. E 3.658 cidades diferentes, né, empresas dessas cidades já fizeram pedidos para a gente. Obviamente, a gente atendeu uma parte pequena, porque crédito clean é um produto complicado. Você precisa... É um negócio mais de dizer não do que dizer sim, infelizmente. Mas você precisa ter bastante clareza e bastante segurança para emprestar. O que vem pela frente? Como a gente está falando de uma empresa, uma startup, uma empresa num setor que está mudando muito, a gente está desenvolvendo novos produtos. Amanhã deve sair, né, se Deus quiser, a imprensa brasileira deixar, uma notícia importante sobre esse nosso caminho, né, sobre uma nova rodada que a gente conseguiu fechar e que vai permitir com que a gente crie uma estrutura de crédito melhor, tenha mais dinheiro para emprestar, possa aprovar mais empréstimos e poder seguir, né, nesse caminho. Bom, eu acho que ela acabou de mostrar tempo esgotado, então eu acho que eu consegui atender. Aqui estão meus contatos, então se tem alguma empresa, por exemplo, que acha que pode ter uma parceria bacana com a gente, entre em contato. Se tem alguma empresa que está querendo entender por que não está conseguindo crédito, tenta com a gente, não sei se vai funcionar, né? Não sei se vai ser aprovado, mas a gente pode ajudar a entender por que esse crédito não está saindo. E se alguém tiver uma boa ideia, compartilha aí com a gente. Obrigado, gente. E Gabriel, todo mundo. Obrigado, Daniel. Obrigado. A gente deu 3 minutos de crédito nos juros, crédito no tempo, a gente não vai cobrar juros, não. Bom, seguindo, a gente vai chamar o gerente de planejamento corporativo do BNDES, Felipe Sauser. Olá, boa noite. Queria agradecer o convite aí do pessoal da Firjan, dizer que, de fato, eu estava curioso para conhecer o espaço. Algumas pessoas do BNDES vieram aqui, acho que semana passada, retrasada, e voltaram deslumbradas, e agora eu entendo o porquê, assim, de fato, um presente para a cidade do Rio de Janeiro, né? Vamos lá. Eu tenho alguns slides, eu estava tentando enxugar, assim, mas eu preferi manter a apresentação na íntegra, e o material vai ficar, o pessoal da casa pode disponibilizar para vocês. Se por acaso tiver alguma dificuldade, vocês me acham aí, LinkedIn, Facebook, sinal de fumaça, e eu mando para vocês, não tem problema. O panorama dos serviços financeiros, eu queria trazer alguns dados complementando a apresentação anterior. A gente tem desafios, mas também tem oportunidades, né? O nosso mercado, nosso setor financeiro, ele é um setor extremamente oligopolizado. A penetração é limitada, especialmente em baixa renda, tá? Às vezes, imagino que todo mundo aqui é bancarizado,
mas tem uma figura do subbancarizado, não sei se todo mundo conhece, pelo menos eu não conhecia, que é o cara que tem uma conta no banco, mas é uma conta salário, e chega no início do mês, ele vai até o banco, saca todo o dinheiro, bota debaixo do colchão e vai, então, pagar suas contas ao longo do mês com aquele recurso, né? Então, em algum momento, alguém trouxe essa definição com esse conceito de subbancarizado. E tem os que estão fora do sistema completamente, né? Taxas elevadas, e aí, óbvio, por empréstimos, mas serviços de forma geral, é muito caro, né? Muito caro, e o serviço também, a qualidade é bastante limitada. O que tem de oportunidade aí para a gente prestar atenção? O amadurecimento do bônus demográfico. O bônus demográfico é aquele gordinho da pirâmide etária. Então, é onde hoje a gente tem mais concentração populacional, e é uma galera que está chegando na idade de consumir serviço financeiro e tem uma inclinação maior pelo uso de tecnologia. Então, pode ser que alguma dessas pessoas, né, alguns jovens, entrem já no mercado financeiro pela via digital. Tá? Que eles tenham a felicidade de não experimentar, talvez, os bancos mais tradicionais da forma como a gente conhece até hoje, né? Tem a questão da crescente penetração de internet, smartphone, de novo, tá? Nossa realidade aqui, todo mundo tem smartphone, está navegando em 4G, ainda que tenha alguma instabilidade, tem um 3G e tal, mas eu queria que vocês projetassem o Brasil nas suas dimensões, interior do Maranhão, Piauí. Então, talvez a frequência com que a gente encontra um smartphone diminui, a frequência com que a pessoa tem acesso à internet também diminui, né? Outro dia alguém estava contando um caso que nessas áreas mais isoladas, a pessoa vai lá, uma vez por semana num centro maior, enfim, fazer uma compra e tal, e eventualmente ela vai ali numa lan house, se conecta ali, baixa tudo que está pendente ali no WhatsApp, Facebook e tal, e rede social, outras coisas, e aí vai para casa e fica ali mais uma semana fora da rede, né? Então, é importante a gente também considerar como é que a gente chega nesse público, tá? E, como já foi mostrado, o Brasil hoje tem o maior ecossistema de fintechs da América Latina, um dos maiores do mundo, e a gente precisa fazer proveito disso. Essa é uma capa da Bloomberg de 2015, o CEO, à época, né, do JP Morgan, ele cunha essa frase, assim, que para mim ela é genial, né? Assim, olha, o Vale do Silício está chegando. Há centenas de startups repletas de cérebros e cheias de dinheiro, trabalhando em várias alternativas ao sistema bancário tradicional, né? Eu brinco aqui o seguinte, os grandes bancos eles têm uma capacidade assim, financeira, né, aqui no Brasil muito grande, né? São players assim, super relevantes do mercado, da economia brasileira como um todo, né? Eu estou morrendo de curiosidade para ver a hora que as Big Techs entrarem nesse mercado de serviço financeiro. Eu estou falando Google, Facebook e tal, porque aí a briga vai ficar de cachorro grande, ou os bancos que a gente acha que são grandes hoje vão parecer até um pouquinho menor, assim, na hora que a gente pegar os gigantes da tecnologia, e eles vão entrar, tá? Eu tive a oportunidade, o BNDES me proporcionou isso, eu fiquei 5 meses na China agora, de março a julho, e lá, o serviço financeiro é o WeChat, que é o nosso WhatsApp, e o Alibaba, que é o Mercado Livre aqui, né, mal comparando. Não tem banco. Eu tinha lá uma conta no banco, onde caía meu salário, mas eu rapidamente vinculei essa conta ao meu WeChat, e eu pagava tudo pelo WeChat. Tudo mesmo. O meu aluguel eu pagava no WeChat, a gente ia rachar a conta do boteco, pagava no WeChat, transferia dinheiro de uma pessoa para outra. Assim, o banco ele deixa de ser um prestador de serviço e vira uma infraestrutura, uma commodity quase, uma utility, né? Eu nunca fui no meu banco na China, tá? Em 5 meses, não tive. Se alguém me perguntar como é que é essa parte da experiência, eu não consigo contar. E a revolução já começou, né? Esse levantamento ele é muito interessante, né? Ele parou em 2016, mas então, em 2001, só uma empresa de tecnologia entre as 5 maiores de valor de mercado. Então, você tinha banco, você tinha óleo e gás, você tinha GE, e aí olha como é que as coisas vão transformando, né? E é engraçado que não foi linear, né?
A Microsoft cai em 2016, depois ela some, entra a Apple, e aí agora não tem mais o pretinho, né? O pretinho sumiu, assim, né? É impressionante o que está acontecendo, e tem essa outra informação aqui que eu acho que já é recorrente. O Uber, a maior empresa de transporte que não tem carro, o Airbnb, a maior empresa de hotel e não tem hotel, etc, etc, etc. Em 2015, só para a gente ver, assim, é impressionante como é que os sinais já estão presentes, mas às vezes eles estão voando abaixo do nosso radar. Assim, né? Em 2015, o Fórum Econômico Mundial lançou esse relatório aí, que chama O Futuro dos Serviços Financeiros. Né? E ele falava o seguinte: olha, a disrupção tecnológica no setor financeiro vai exercer uma pressão contínua por inovação. Então é isso, assim, todo dia é uma coisa nova que está acontecendo e não dá para ficar parado. Né? A pressão vai acontecer em negócios baseados em plataforma. Plataforma, talvez o conceito mais simples da gente imaginar, fazer uma analogia ao conceito do Tostines, assim, que é um ambiente de múltiplos usuários. Por que eu estou falando do Tostines? A gente hoje tem cartão de crédito. Né? Você imagina como é que foi o início do negócio de cartão de crédito, porque ele tinha que convencer um vendedor, um comerciante, de que aquele plástico era útil, mas ele não tinha cliente. E ele tinha que convencer para o cliente que ele podia usar aquilo para pagar suas contas, mas ele não tinha estabelecimento credenciado. Então, é o dilema do Tostines, né? O que vem primeiro? E aí, o negócio de plataforma, ele ganha mais potência a partir exatamente do efeito de rede, né? Onde você tem múltiplos tipos de usuário operando e gerando valor naquela rede. Tá? E uma coisa que eu acho assim, que os caras acertaram na mosca, assim, né? Não tem essa história, a fintech compete com banco, senão vão ser amiguinhos, tem o Cubo lá em São Paulo, né, todos juntos e tal, no mesmo prédio. É uma relação ambígua de competir, cooperar, e é isso mesmo, e vamos embora. Não vamos perder tempo aqui tentando entender, assim, é amigo, não é amigo. Enfim, eu acho que aqui o mercado de tecnologia, ele de fato devolve o poder para o usuário final. Quem vai determinar quem vai ganhar, quem vai perder é o usuário final. Para a nossa sorte, né? Somos todos usuários desse tipo de serviço. Aqui é o gráfico lá do radar, que já mostrou também, só que eu peguei o de 2015 e vim somando, e aí ele dá um crescimento médio anual de 65%. Tem gente que brinca que fintech é igual os gremlins, né? Você joga água assim, vira 8, assim, multiplica, porque para crescer nessa taxa aí, meu amigo, isso aí nem a China cresceu nessa velocidade toda, né? E, assim, tem dinheiro na mesa, tá? Tem dinheiro sendo irrigando esse mercado. Os gráficos eles não são da mesma fonte, tá? Então, se vocês somarem os números de deals ali, não vai somar com desse gráfico. Mas eu prometo para vocês, se vocês consultarem as fontes estão batendo. Mas me deixa triste ver a Argentina ali no primeiro lugar, né? Mas tudo bem. E me surpreende o fato de ainda não estar no radar dessas pesquisas os aportes chineses, tá? O pessoal lá tem bolso fundo, está chegando, tá? E a gente está acompanhando o apetite, o interesse dos fundos de venture chineses tem aumentado em relação ao Brasil, tá? Mas ainda assim são negócios vultuosos e a curva é uma exponencial que embicou para cima e eu acho que ela tende a continuar nesse ritmo aí. É muito bom a gente ver, o Bernardo Cruel está aí em algum lugar, é muito bom a gente ver o setor se organizando. Tem uma iniciativa belíssima, que é o Lab de Inovações Financeiras, que é uma iniciativa organizada por BID, CVM e a BDE, que é a Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento. E a gente teve, há umas 2 semanas atrás, um encontro em São Paulo, e é um espaço vibrante, tem atores de todas as matizes, tem setor público, setor privado, academia, fintech, empresa grande, empresa pequena, enfim, aí que vocês imaginarem, está reunido em torno de um projeto que é, de fato, avançar na melhoria dos serviços financeiros aqui no Brasil. As fintechs também já estão se organizando em associações, isso é importante, tá? Para elas conseguirem trazer o pleito delas de forma organizada. E os reguladores já estão
de olho nisso, tá? E de uma forma muito positiva. Tá? Então, Bacen, CVM, SUSEP, todos, coincidentemente, em 2016, lançaram alguma iniciativa, ou integraram alguma iniciativa de entender o que estava acontecendo. E, para vocês terem uma ideia, uma das ações previstas para o Lab é a gente abrir um sandbox regulatório, que é um espaço onde o regulador permite que algumas fintechs operem em um ambiente mais flexível, para ele conseguir aprender e entender o impacto daquela tecnologia na regulação e regular a partir dessa experiência. Tá? Tudo indica, né, Bernardo, que esse espaço vai ser aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que também vai ser um presente para a cidade do Rio de Janeiro a gente trazer esse espaço para cá. E assim, o que as instituições financeiras de desenvolvimento, eu estou falando aqui hoje em nome do BNDES, tem a ver com isso, né? A gente passou por um processo de planejamento estratégico no BNDES, começou em 2016, se eu não me engano. E a gente ousou refletir sobre uma definição do que é o desenvolvimento. E a gente saiu com esse conceito que, assim, eu gosto muito, assim, né? Que é assim, a transformação de uma realidade. Tá? Assim, então, é simples. Tá? Então, o que é desenvolver o Brasil? É transformar a realidade do Brasil. É isso que a gente precisa, é isso que a gente acorda todo dia pensando e tentando construir uma solução nessa direção. Só que isso, hoje em dia, no mundo em rede que a gente vive, ninguém faz mais nada sozinho. Tá? Então, hoje, para transformar uma realidade, isso pressupõe que as instituições estejam coordenadas e orientadas para uma missão. E o Lab tem isso, acho que o BNDES está caminhando nessa direção, cada vez mais a gente reconhece a importância das redes. E as missões não é a gente pensar naquele produto imediato que a gente está entregando ali, tá? A gente pensar que diferença que isso faz para a vida das pessoas e para a vida do país. Obviamente que esse desenvolvimento ele tem que conjugar a dimensão econômica, social e ambiental. E aí esse planejamento, ele desce, tá, no seu detalhamento, na dimensão econômica, a gente pega o recorte de serviços financeiros e a gente faz um desdobramento. Então, assim, os entraves que a gente enxerga, né, taxas de juros elevadas, restrições de acesso à micro e pequena empresa. Então, o que a gente está hoje trabalhando fortemente na direção de tentar contribuir para resolver essas questões? A gente quer estimular a competição do setor financeiro. Tá? A gente acredita piamente que, se você tiver mais players no mercado, a tendência é o serviço melhorar e o custo baixar. E a gente também acha que tecnologia, e eu adicionaria aqui parceria, vai conseguir entregar esse resultado. Essa é a aposta que a gente está fazendo. O BNDES é um senhor de 66 anos, mas que, a partir dos anos 2000, ele passa a se dedicar de uma maneira mais intensa ao financiamento, à micro e pequena empresa e tecnologia. Como resultado desse planejamento estratégico, a gente definiu um conjunto de missões, e eu destaco uma missão transversal, que é estimular a inovação e o empreendedorismo como alavanca do desenvolvimento. Tem toda uma discussão da produtividade, como é que a gente aumenta a produtividade brasileira e tal. A nossa produtividade vem andando de lado há anos, e a resposta aqui é essa, é inovação e empreendedorismo. Talvez é mais fácil de anunciar do que de entregar, mas é por aí, é o caminho que a gente está perseguindo. Um dos projetos que hoje a gente está tocando para entregar essas missões é um projeto que recebeu o nome de digitalização, que basicamente é melhorar a experiência do usuário e digitalizar os processos de concessão de crédito. Aí, o que a gente já tem assim, para poder apresentar em termos de resultado do esforço que está em curso? Tá? A gente lançou, em meados do ano passado, o que a gente chamou de BNDES Online. Aqui, o foco dessa comunicação, né, dessa interação, é nos agentes financeiros parceiros que operam nas linhas do banco. Basicamente, o que aconteceu era que o agente financeiro enviava para o BNDES uma solicitação de crédito, e a gente processava isso manualmente. A gente tirou toda e qualquer intervenção humana, isso é feito hoje máquina a máquina, de 10 dias caiu para alguns segundos o tempo de processamento. Mais de 80 mil operações já foram aprovadas seguindo esse fluxo automático, mais de 5 bi de crédito contratado, e isso aqui é o dado mais incrível, né?
quase a metade disso foram para novos clientes. Tá? Então, isso aqui sinaliza para a gente, não era vamos dizer assim, o objetivo primário desse esforço, mas, de alguma forma, ele está contribuindo para a ampliação do acesso ao crédito. A gente lançou também, meados do ano passado, o canal MPME. Hoje, esse é o desafio que eu toco lá no BNDES. Basicamente, o que o canal fez? Tá? O cliente chegava, ele ia até uma agência bancária, naquele banco ele tinha um relacionamento, e chegava para o gerente e falava, olha, quero uma linha de crédito, ouvi falar que tem um tal de BNDES aí, que oferece um jurinho barato, de longo prazo e tal, como é que faz? Aí o gerente de varejo, da agência, ele tem uma série de metas e tal, incentivos e tudo, mas que estão alinhados aos produtos do banco, que ele trabalha para, e não alinhadas com as linhas de financiamento do BNDES. Então, esse cara falava, olha, a linha do BNDES está fechada, é muita burocracia, demora muito, pega aqui um jurinho, é um pouquinho mais caro, mas você vai ver, vai valer a pena, você vai poupar tempo, enfim. Aí, só que o que acontece? No banco, tem lá o tal do back-office, que é um cara, que é o relacionamento institucional do banco com o BNDES. Esse cara, a meta dele, o incentivo dele está alinhado com o BNDES. Então, esse cara, quanto mais BNDES ele entregar, melhor. Então, o que a gente fez? A gente, literalmente, deu um bypass no gerente da agência. E aí, assim, sem juízo de valor nenhum, tá? Mas o cara da agência, ele tem que conhecer de 1000 produtos do banco e tal, não sei o quê. Quem era o especialista de BNDES era esse cara. Então, assim, eu hoje, pelo canal, o que acontece? O cliente entra na internet, no site do BNDES, acessa o canal, diz o que ele precisa, e essa solicitação de crédito aqui, ele pode escolher até 7 bancos, tá? Dependendo do que você precisa e tal, a gente já abre uma lista de bancos que a gente já sabe que opera naquelas linhas, para aquele tipo de perfil de cliente, naquela localidade, e a gente joga essa proposta direto no back-office do agente financeiro, que é o cara que conhece de BNDES, que tem incentivo alinhado e tal. Isso permitiu que a gente tivesse mais de 50 mil solicitações de crédito recebida em um ano de operação. Nossa taxa de conversão ela ainda é pequena, na faixa de 1%, mas eu acho que o movimento foi muito ousado e foi importante que ele tenha sido dessa forma. A gente aprendeu muito nesse primeiro ano, e a minha aposta é que no ano que vem a gente vai contratar muita operação. Mas, ainda assim, foram 600 operações, mais de 200 milhões de crédito contratado, um ticket médio de mais ou menos 350 mil reais. Esse dado é um dado incrível. Muitas vezes o cliente não foi atendido pelo crédito do BNDES, mas o banco conseguiu oferecer para o cara uma outra linha, e aí é o conceito do crowd-in, né? O BNDES vem sendo muito criticado por várias coisas e tal, e uma das críticas mais recorrentes, principalmente entre os economistas, é que o BNDES desloca o mercado. E aí, aqui, a gente está tendo um indício de que o canal MPME ele ajuda a gerar tráfego, a gerar lead para os bancos. Eventualmente, os bancos vão atender esse cliente com suas próprias linhas. Tá? Isso poupa recurso fiscal, isso gera negócio para os bancos, enfim, é bom para todo mundo. Lembra daquele competir e cooperar? É exatamente isso que está acontecendo. A ideia é a gente transformar o canal num hub de serviço. A gente entrou semana passada uma parceria com o Sebrae. Então, hoje, qualquer cliente que entre no canal, ele fala o seguinte, em algum momento da navegação, a gente pergunta para ele, assim, você tem interesse em receber uma orientação empresarial do Sebrae? Aí o cara que marcou lá, em D+60, ele vai receber um e-mail do Sebrae, dizendo para ele assim, olha, se você pegou o crédito, eu tenho um conjunto de cursos, capacitações, consultorias, que te ajudam a gastar melhor esse dinheiro. Se você não obteve o crédito, eu tenho outro conjunto de cursos, capacitações, consultorias, que podem ajudar a estruturar a saúde financeira da sua empresa, para daqui a algum tempo você fazer uma outra solicitação de crédito e ser bem recebido, e ser aprovado. Então, aqui, a gente, assim, cruzando a fronteira do apoio financeiro para a MPME. A gente sabe que apoio financeiro é importante, as MPMEs precisam de recurso financeiro, precisam de crédito, mas a gente também acredita que é uma condição necessária, mas não suficiente. Tá? Então, oferecer outros tipos de apoio é muito importante. E aí, a gente deve plugar, até o final do ano, começar a plugar fintechs no canal, tem aplicativo, tem um online,
A gente vai começar também a fazer avaliação de crédito. Enfim, isso aqui é um mundo. Espero que, se a gente se encontrar em algum lugar aqui daqui a um tempo, isso aqui tenha um slide mais recheado aqui. De fato, uma constelação aí de serviços. A ideia de plugar a fintech. A gente é uma instituição pública, né? Então, como é que a gente tem que driblar alguns problemas, assim, né? Então, a gente não pode contratar, senão tem que fazer uma licitação, 8666. Eu brinco que a 8666 é a coisa do capeta, né? Porque termina em 666, se fosse boa, não terminava nesse número, né? Mas a gente abriu uma chamada pública, que a gente falou assim, a gente quer conhecer fintechs em 4 temas: educação financeira, análise de risco de crédito, leilão reverso e matching. Matching é o Tinder do crédito aqui, né? Eu adoro essa parte aqui, é que eu mais gosto. Aí, 26 fintechs se inscreveram. Dessas, a gente tinha um conjunto de atributos que elas precisavam responder. Então, 20 foram qualificadas, e a gente pegou 20 clientes reais, ligou para eles e falou, cara, eu estou com uma fintech aqui, que a gente está fazendo um trabalho junto, você topa fazer uma interação, uma experimentação? Eles toparam, e a gente, então, passou 20 clientes da nossa base para essas fintechs poderem testar os seus produtos. O produto que teve maior conversão foi a educação financeira, tá? Onde que as empresas foram contactadas, consumiram e aprovaram a experiência. Então, a gente está dando preferência para esse produto, a gente deve entrar já com fintechs de educação e gestão financeira no canal MPME até o final do ano. A gente também lançou o que a gente está chamando do desafio fintech. Ele é diferente da chamada pública, porque o desafio, a chamada pública, o interesse era a gente se aproximar das fintechs para consumo próprio. O desafio não, o desafio a gente quer dar visibilidade para pessoas legais que estão fazendo coisas legais. Então, a gente está oferecendo uma premiação em dinheiro, mas mais do que a premiação em dinheiro, a gente está apostando muito que a gente vai conseguir dar visibilidade para essas empresas e a gente vai conseguir também ajudar elas a se conectar com outros atores relevantes para elas seguirem no caminho aí, do crescimento das suas empresas. Então, a gente abriu as inscrições, fez um workshop para apresentar o que era o desafio. A gente já fechou as inscrições, foram 41 inscritas, dessas 34 estão qualificadas. De novo, a gente tinha alguns critérios que precisavam ser atendidos. Então, a gente está agora na fase de seleção interna. A gente vai ter que chegar num shortlist de 10 soluções, e essas 10 soluções vão ser avaliadas por uma banca, tipo aquele Shark Tank, assim, e tal. E aí vamos fazer uma coisa bem legal para a gente sair com as 3 vencedoras. Uma coisa interessante é o seguinte, uma característica comum de desafios de startups, fintechs também, é que normalmente os recortes são recortes temáticos. Assim, eu quero premiar a melhor solução de blockchain, a melhor solução de user experience, a melhor solução, sei lá de quê. A gente tentou entender quais eram os problemas de acesso ao crédito que a gente identificava na interação com o micro e pequeno empresário, com os agentes financeiros que a gente tem relação. E a gente listou desafios, tá? São 9 desafios, na verdade são 8, e o 9 é aquele famoso outros, né? Então, cabe tudo, mas a ideia era direcionar o esforço das fintechs. Lembra aquela questão de um movimento coordenado para transformar a realidade orientado por missão? Então, a gente está compartilhando com as fintechs algumas missões para ela ajudar a gente a resolver, tá? E aí uma delas era ampliar o crédito disponível com redução de taxas. Eu destaquei essa porque eu achei que tinha a ver aqui com o tema do evento. E das 34 classificadas, 16 trabalham na vertical de empréstimo. Então, acho que vai sair coisa boa aí, tem umas empresas bem bacanas. Espero que seja uma feliz escolha aí dessas empresas. Tem o BNDES Garagem, é um programa de aceleração de startups, vai reunir no mesmo espaço uma série de serviços. E a ideia é que a gente tenha os programas de aceleração, que são 2. Um é para criação de startup, aqui pode ter só um plano de negócio, uma ideia e tal. E um programa de aceleração para empresas que já estão operacionais. A gente já está rodando o primeiro programa e já tem um orçamento pré-aprovado para rodar uma segunda etapa no ano que vem. O primeiro programa ele vai rodar num coworking, que vai ser a WeWork,
E na segunda rodada, a nossa expectativa é que a gente já tenha um espaço para rodar o programa num espaço próprio, tá? Que se tudo correr bem, vai ser junto com o Sandbox lá. Não sei se eu posso falar isso não, mas eu estou torcendo tanto que eu estou fazendo propaganda já desse negócio. A gente também aporta recurso direto em fintech, tá? O direto, assim, o banco tem fundos de seed venture, que ele faz uma seleção de um gestor privado, aporta recurso nesse fundo, e esse gestor privado, então, faz a decisão do investimento. Então, a gente já vem apoiando fintechs há algum tempo, tá? Com base nesses modelos. Para vocês terem uma ideia, dos 5 fundos de seed venture que a gente tem, 4 são para empresas de tecnologia, e a gente ainda está lançando 2 produtos novos. Tá? Um é o Venture Debt, que, na verdade, é um crédito de longo prazo, de 12 a 36 meses, e aí a gente consegue cobrar uma taxa de crédito, uma taxa de financiamento normal, vamos dizer assim, porque uma startup vai chegar assim, eu preciso de balanço auditado dos últimos 5 anos. Aí o cara vai olhar para ele assim, como assim, meu amigo? Então, assim, é óbvio que tem uma simetria de informação, tem uma exposição a risco maior, só que a aposta aqui é o seguinte, eu trato isso como uma taxa normal, mas se esse cara tiver uma rentabilidade operacional, ou se ele receber uma injeção de grana, ou se ele for vendido, eu mordo um pedacinho dessa rentabilidade, desse upside. Tá? E aí eu vou compondo, então, uma receita para esse fundo, que entre ganhos e perdas, ele vai parar de pé. E o fundo com investimento anjo, que foi uma lacuna que a gente percebeu de investimento em early stage, o movimento de anjo no Brasil ele ainda é muito incipiente, então a gente, de novo, está apostando nos anjos. Aí, aqui é 1 para 1, o anjo vai fazer a aposta nas empresas, a gente vai chegar junto, e isso é uma coisa também que eu acho que vai dar muito certo, assim, porque negócio tem que estar com o umbigo no balcão, né? O BNDES não consegue, mas o cara que é o anjo, normalmente é o smart money, que o pessoal chama, né? O cara aporta a grana, mas ele também está ali aconselhando, orientando, ajudando a empresa a se desenvolver. Tem uma iniciativa que ela é belíssima, assim, que é a iniciativa BNDES Token. Enfim, tem um vídeo no Facebook, que é o Gladstone, falando do que é o BNDES Token. Eu vi esse final de semana em casa, fiquei assim, confesso para você, fiquei emocionado. Basicamente, a gente fez 2 POCs, uma com o KfW. O KfW ele é patrocinador, doador do Fundo Amazônia. Essa primeira POC ela fazia o seguinte, ela rastreava o fluxo do recurso. Então, olha, o dinheiro saiu do banco e foi para o tomador, saiu do tomador e foi lá para o fornecedor do tomador. Mas o dinheiro ainda transitava pelos canais normais. O crypto token, que eles chamam, aqui é diferente. Aqui, o token é o ativo, ele transita na blockchain, ele sai do BNDES, vai para o tomador, sai do tomador, vai para o fornecedor do tomador. E esse fornecedor, então, chega com esse token no BNDES e troca por reais. Uma maluquice, né? Eu demorei muito tempo para entender, então, se vocês não estiverem entendendo muito bem, não preocupa, não, assiste o vídeo aqui que vocês vão entender. E, assim, a transformação digital, ela também está gerando uma transformação institucional. A gente fez um hackathon, fez um programa de ideação, estamos fazendo um Data Lab, que é uma competição de Data Science, e é muito legal. A gente brincava que o BNDES era assim, uma gaiola dourada, assim, né? Um monte de gente capacitada, não sei o quê. Ih, lá vem ela com a plaquinha, tempo esgotado, vou acabar, prometo. E aqui, assim, o engajamento das pessoas em relação a esses assuntos não tem horário, não tem final de semana, é porque é diferente. Para quem trabalha com isso, sabe que esse negócio é meio viciante mesmo, né? E a gente também está ajudando a transformação digital do país, o banco ele apoiou, financiou e, tecnicamente, contribuiu para o Plano Nacional de Internet das Coisas. É um projeto belíssimo, tem um outro vídeo no YouTube do Kaplan aqui, falando super bem, explicando o projeto no detalhe, convido vocês aí a assistirem. E, por fim, eu deixo algumas reflexões e provocações. De novo, competição e cooperação, a minha aposta é no mutualismo, é uma interação simbiótica entre diferentes espécies, e são bichos diferentes. Tá? As fintechs têm muito mais capacidade de absorver os constantes avanços tecnológicos, são mais adaptáveis às mudanças.
E as instituições financeiras de desenvolvimento, elas têm esse senso de propósito, orientado por missão, ela tem mais apetite a risco, ela tem uma postura propositiva, ela tem uma capacidade de articulação institucional. Então, a gente tem que somar esforços em prol dos desafios que a gente viu, que a gente sabe que o Brasil tem, né? Alguns pontos de atenção. Isso aqui é uma reflexão, assim, poucas vezes eu tenho visto pessoas comentarem sobre isso, tá? Então, é importante a gente preservar a competitividade do ecossistema nacional. Eu falei que as Big Techs vão chegar, uma hora elas vão chegar, tem Big Tech nos Estados Unidos, na China. Assim, seria legal que alguns players brasileiros conseguissem aí segurar o rojão e também conseguir vencer nesse mercado. É preciso coordenar o esforço público e privado, aí de novo o Lab, eu acho que uma aposta acertada. A questão regulatória, como é que a gente promove inovação que beneficia, mas também proteja o cliente? Saiu agora uma regulação, questão de uso de dados, super sensível. E como é que a gente também preserva a integridade e a estabilidade do sistema financeiro, né? E isso, para mim, talvez é o mais importante, tá? De novo, a gente tem que aproveitar esse hype aí de fintech, não sei o quê, e entender como é que a gente desenvolve capacitações digitais, o que a gente quer dos nossos jovens. Eu acho que esse espaço aqui, o pessoal estava falando no início, as capacitações, os cursos, é isso, é toda uma nova economia que está sendo criada. E imagina-se, sim, se a gente tem analfabetos digitais, aqui, igual assim, no currículo, agora você tem que falar assim, eu falo inglês, português e programa em Java, em HTML. Programação vai ser uma nova linguagem, entendeu? Então, assim, como é que a gente dá vazão a esse movimento e a gente esparrama isso para outros setores, né? Tem esse lado de mais um. Então, a minha visão é que competição melhora os serviços e reduz preços, a tecnologia facilita e amplia o acesso. Com isso, a gente tem um serviço financeiro, um setor financeiro mais eficiente e diversificado, que vai contribuir para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, que gera emprego e renda, que torna essas empresas mais produtivas e competitivas e que a gente vai ter uma economia mais inclusiva e resiliente. Então, assim, a gente falou muito de tecnologia, né? Mas eu queria terminar com um recado que é assim, quem faz isso tudo são as pessoas, tá? E não é super-herói, não. São as pessoas comuns fazendo coisas incríveis. Tendo a honra de ter meus pais aqui, minha esposa, então, em homenagem a eles, vai aqui uma foto dos meus meninos. Então, a gente tenta fazer isso todo dia lá em casa, né? Assim, como é que a gente consegue transformar esses menininhos comuns aqui e ver eles fazendo coisas incríveis todo dia? É uma satisfação muito bacana, e é isso que a gente tem que fazer junto aqui. Beleza? Obrigado, desculpa ter estourado o tempo aí. Valeu. Obrigado, Felipe. É muita coisa acontecendo nesse mundo, realmente, né? Tanto que todos os palestrantes estão até tendo que estourar o tempo, mas bela mensagem final. A gente vai, então, para o último palestrante do dia, depois a gente abre para o debate. Tito Guzmão, está aí? Tito Guzmão, CEO da Warren Brasil. Obrigado, cara. Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bom, eu vou falar um pouquinho desse mundo de fintechs, né? Algumas coisas eu vou até repetir ali com o Daniel, mas eu vou só no início falar sobre fintech e depois eu vou falar como a gente está construindo a Warren nesse mundo novo, onde as pequenas empresas que surgem em garagem estão tentando resolver problemas gigantes, né? Relacionados a dinheiro, seja pagamentos, transações, crédito, investimento e por aí vai. Mas, para falar sobre isso, deixa eu dar um passo para trás. Há 50 mil anos atrás, as transações eram entre pessoas. Aliás, antes de começar, deixa eu fazer um ritual que eu sempre faço, que é pedir desculpas antecipadamente, porque eu vou me empolgar com o que eu vou falar e vou começar a falar palavrão, então já peço desculpa aí antecipadamente. Eu sempre conto uma história que aconteceu quando eu fui fazer um curso em Manaus para falar sobre investimentos. O auditório estava cheio, tinha uma senhora, onde tu está sentada? E aí eu já pensei na minha mãe, né, que sempre me xingou quando eu falei palavrão. E ela era oriental, e aí você faz o link, eu acho que o povo oriental é mais conservador, caralho, eu tenho que me controlar. Pô, os primeiros 5 minutos eu me controlei, só que depois meio que toquei o foda-se. E aí, cara, terminou o curso, desculpa, como é que é o teu nome? Carolina. Levantou a Carolina, versão senhora oriental, veio na minha direção, caralho, essa velha vai me xingar agora. Veio, me segurou pelos ombros assim, me olhou na cara e disse, o teu curso foi do caralho, hein? Aí, desde então, eu toquei realmente o foda-se, tá? Mas peço desculpas mesmo.
Bom, as transações eram entre pessoas, então eu era um pescador, ia lá, pescava peixe, e aí eu vou pegar a Carolina para Cristo, a Carolina produzia canoa lá, e eu trocava a minha sacola cheia de peixe pela canoa dela. E aí, um tempão depois, em 700 a.C., surgiram as moedas. Pô, ficou mais fácil, né? Eu deixava lá... o bem de troca era a moeda, não era mais uma sacola cheia de peixe fedido, enfim, ficava tudo mais fácil. E aí, depois, em 1200, surgiram os bancos, depois de Cristo. Então, eu depositava a moeda no banco, e aí eu saía com um recibo de lá, o Tito tem X moedas dentro do banco. E, com o tempo, esse recibo passou a ser transacionado também, aí a origem do papel moeda e por aí vai. Então, o mundo veio evoluindo, né? Desde a transação lá da mochila cheia de peixes, até para um recibinho, que é o papel moeda que a gente usa até hoje em dia. Mas aí, em 1983, surgiram as transações eletrônicas, que a gente está falando de modernidade, etc. E aí tem um videozinho que eu queria mostrar para vocês. O século XXI já chegou. Esta é a sensação que você tem ao entrar numa agência de um grande banco, onde o computador conversa com você. A conversa se dá através de teclados e telas em que suas perguntas são respondidas em poucos segundos. Hoje, já é possível consultar saldos ou sacar dinheiro em qualquer lugar do país. O sistema é seguro e a porta do computador tem a sua chave. São cartões magnetizados e código secreto. Esse código secreto é realmente seguro? Exatamente. O cliente pode ter certeza que nem a própria empresa saberia identificar esse código. Uma outra novidade ainda em fase de testes é esta máquina. Uma espécie de mini agência, capaz de cobrar contas e fazer depósitos e pagamentos. E o futuro não para aí. Os bancos testam um sistema que vai permitir que as compras sejam feitas sem dinheiro ou cheque. Apresentado o cartão e digitado o código nesse terminal, o que vai acontecer? Vai acontecer o débito na conta do cliente e o crédito na conta do lojista. Isso em quanto tempo? Em 15 segundos. E para quem não acredita que pelo menos nos bancos o ano 2000 já chegou, mais uma surpresa. Um computador que fala e fornece saldos de contas bancárias por telefone. De posse de um talão de cheques qualquer que poderia ter encontrado na rua, eu tento a operação, mas esbarro no código secreto. Dados incompletos. Favor buscar o número da sua senha. Tentativa incorreta. A ligação será cancelada. Depois de ver todas essas novidades, resta uma velha pergunta. A máquina está tirando o emprego do homem? O computador está introduzindo uma série de serviços novos que estão sendo introduzidos gradativamente, sem eliminar totalmente a utilização do elemento humano. Facilita a vida? Bem melhor. Você não fica precisando andar com talão de cheque, bem melhor. Eu estou tentando, já me perdi já. O senhor acha de tudo isso, de toda essa sofisticação? Ótimo. É o computador entrando na vida da gente, né? Há 10 anos atrás você imaginava que haveria tudo isso hoje? Não, realmente não imaginava isso aí. Parece com o que isso? Isso aí é a era moderna do computador. Música moderna dos anos 40, quem é mais velho aí. Então, a era moderna, a era do computador, que hoje faz parte 100% da nossa vida, surgiu lá para a parte de transações de dinheiro em 1983 no Brasil. Então a gente tem evoluções que demoravam muito, né, 50 mil anos, 1000 anos, e aí a curva começou a inflexionar ali em 1983, mas nos últimos 10 anos é que deu a porrada. E surgiu isso que tem aí na tela. Essas são algumas das empresas americanas resolvendo os problemas de dinheiro, crédito, transações, empréstimos, investimentos e por aí vai. Então, tem o Oscar, que é uma empresa de seguros. O seguro é um negócio tão chato, transformou em um processo simples. Tem o Betterment, que faz lá nos Estados Unidos o que a gente faz aqui no Brasil, que é uma plataforma de investimentos. Tem o PayPal, né, do Elon Musk, Midas aí da nova era. Quer dizer, até o cara fumar maconha, né, 2, 3 semanas atrás, aí se ferrou, mas enfim. São empresas resolvendo diversos problemas de dinheiro. Mas é Estados Unidos, primeiro mundo e blá, blá, blá. Legal, eu vou repetir aqui o slide que o Daniel mostrou. Aqui na tela são algumas das empresas brasileiras, são mais de 400, resolvendo problemas de dinheiro, de crédito, transações, investimentos, etc., etc., e batendo de frente com os bancões. Então, o Warren está ali na parte de investimentos, mas tem diversos outros setores aí sendo desrompidos por esses intrusos que saem da garagem.
O que os bancões estão pensando? Pô, carta do presidente do JP Morgan, o Vale do Silício está chegando, ou seja, essas empresas de garagem estão chegando aí para nos incomodar. E do Goldman Sachs falando, ó, 5 trilhões de dólares vão sumir aí do nosso bolso para esses penetras aí que estão vindo, trazendo mais tecnologia, mais eficiência para o nosso mercado. Mas por que essas empresas de garagem estão conseguindo bater de frente com esses bancões? Alguns motivos. Primeiro, são super ágeis. E aí eu vou dar exemplo por exemplo, minha vida é mercado financeiro há uns 15 anos, sendo que desses 15 eu fui sócio na XP durante 10. Chegou uma época que, para trocar a cor do website da XP, é um processo gigantesco, de 3 a 4 meses. Pô, no Warren a gente troca em 15 minutos. Eu estou dando um exemplo besta, mas dado que as revoluções são cada vez mais rápidas, você precisa de agilidade em todos os processos. Para trocar a cor de um website lá do Itaú ou do Bradesco, então, pode botar um projeto aí de 1 ano. Então, a agilidade é super importante, de novo, dado que as revoluções são cada vez mais rápidas. E a agilidade se confunde com novas tecnologias também. Isso aqui era, em 1950, um pendrive de 5 megas. Vocês têm no bolso... Isso aqui já está antiquado, aliás, né? Ninguém mais usa pendrive, mas tinha no bolso de vocês um poder aí de processamento trocentas vezes maior do que tinha na década de 50. Então, as barreiras estão caindo. De novo, exemplo na XP, há uns 5, 6 anos atrás, a gente foi comprar um servidor. O servidor custou 3 milhões de reais. Hoje, eu e a Carolina, pegando para Cristo de novo, a gente sobe na Amazon por $50 a mesma capacidade de processamento. É muito mais fácil fazer uma vaquinha para conseguir $50 do que 3 milhões de reais. Então, com barreiras de entrada mais baixas, qualquer 2, 3 amigos em uma garagem conseguem, sim, bater de frente com bancões. Atraem os melhores talentos. Uma vez fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, em 2014, e tinham feito essa pesquisa em 2004, 2003, 2004 também, que era, lá em Wall Street, o que os caras de banco diziam na noite para tentar agradar a mulherada. Em 2004, estava lá, os caras engomadinhos, terno de $5 mil e tal. Eu trabalho no Goldman Sachs, peito estufado, sabe? Estilo private banker e por aí vai. Em 2014, fizeram a mesma pergunta, né, para os profissionais que trabalhavam também, Goldman Sachs, JP Morgan, essas coisas, e os caras mentiam, dizendo que trabalhavam para o Google ou alguma plataforma moderninha de tecnologia. Então, essa galera está muito mais, os jovens, né, os grandes talentos, estão muito mais por participar de startups do que entrar em corporações gigantescas, onde o primeiro foco é bater a meta do dia, do mês, etc., e não fazer o bem para o cliente. Então, é muito mais fácil contratar para o Warren do que uma grande empresa tirar aí bons talentos. E nascem próximas do usuário, que é o que o Daniel falou, né? A briga dos bancos é uma briga gigante de um rinoceronte batendo de frente com o outro, e ela vai continuar, só que agora tem quase que um enxame de abelhas ali, atuando em diversos pontos que a indústria dos bancões não consegue atender super bem. Então, é uma abelhinha lá atacando a parte de investimentos, outra atacando a parte de crédito. E essa abelhinha está lá quase que como um sniper, tentando resolver o problema específico de crédito, por exemplo, vai fazer muito melhor do que uma grande instituição que está lá, cheia de processos, e que tem que parar pelo pessoal do jurídico, que vai dizer não sempre. Então, se você é uma abelhinha, por menor que você seja, você eventualmente consegue bater de frente com um Itaú da vida, que tem lá 5, 6, 10 mil pessoas em Campinas, lá, só com desenvolvedores, para tentar resolver alguns dos problemas deles. Então, aqui, em uma garagem, é possível, com 2, 3, 4, 5 devs e alguns malucos, bater de frente com grandes produtos dos bancos. Mas aí, o que essas empresas grandonas, então, estão fazendo? Já que não dá para vencê-los, una-se a eles, né? Deals aí de fintech são bancos comprando fintechs, botando para debaixo do braço. Então, se vocês olharem o gráfico aí, são bancões comprando fintechs. Quem lidera aí é o Citigroup, Santander e o Goldman Sachs, com diversas aquisições aí no último ano. Ou então, se não estão comprando, estão literalmente botando debaixo da asa. O Itaú lançou o Cubo, o Bradesco lançou também um espaço de... um coworking para ter empresas relacionadas a dinheiro debaixo da asa deles. Tem o InovaBra do Bradesco, que é o braço de Ventures, o Santander tem o mesmo, e a Visa tem o Track, que é um programa de aceleração. O que a Visa quer é trazer talentos que resolvam problemas de pagamento com mais eficiência, e aí se virem, opa, tem um cara resolvendo uma coisa que a gente não estava pensando em ir nesse caminho, cara, traz aqui para debaixo da Visa e vamos juntos construir essa solução. Bom,
passada essa parte de fintech, o que está acontecendo nesse mundo de fintechs, deixa eu falar um pouquinho de como a gente está construindo a Warren para esse mundo de fintechs. A Warren é o jeito mais fácil de investir bem. A proposta é criar uma geração de bons investidores, fazendo com que as pessoas cuidem bem do seu dinheiro. História longa, curta, como eu disse, a minha vida é mercado financeiro há muito tempo, sendo que a última parte aí da minha vida na XP foi nos Estados Unidos, foi em Nova York, que é meio que a meca desse negócio de fintechs. Lá centralizam-se muitas das empresas relacionadas a fintechs. E aí eu estava muito perto de algumas que estavam começando a resolver os problemas de investimentos. Pô, pedi para cair fora da XP, me juntei com 2 sócios e a gente começou lá nos Estados Unidos a proposta da Warren. Mas como é que a gente está construindo a Warren para esse mundo? São 4 coisas que a gente acredita demais. Uma delas é a usabilidade. E aí deixa eu fazer o pitch para vocês do Warren, do problema que a gente resolve e que vai entrar na parte de usabilidade. Primeiro, é muito importante investir bem, cuidar do dinheiro de vocês. Só que existem 2 problemas gigantes na indústria de investimentos. Primeiro, é difícil pra cacete investir, né? Super complexo. CDI, CDB, poupança, fundo, PQP e por aí vai. E não só os produtos são complexos, mas as plataformas não ajudam também. Pô, tentem investir através de uma plataforma de banco, ou tentem investir através da minha ex-empresa. Apesar de ser a maior corretora e etc., pô, é super difícil encontrar produtos e acompanhar os seus investimentos lá. A gente resolveu os 2 problemas com um fluxo simples, esse primeiro problema com um fluxo simples de investir. O segundo problema, dando um passo atrás, é o conflito de interesse. A pessoa que entrega produtos para vocês, no banco ou na corretora, ela ganha comissão sobre o produto que indica. Então, vocês vão ganhar um produto que é melhor para quem está batendo meta lá, e não para vocês que estão investindo. Então, a gente resolveu esse problema eliminando o conflito de interesse, fazendo uma relação correta com quem está investindo. Mas como é que funciona esse resolver o problema? Bom, o fluxo no Warren é, primeiro, entra online, vai descobrir o seu perfil, se é mais conservador ou mais arrojado. Segunda etapa é construir um objetivo de investimentos, tipo, eu quero me aposentar milionário, eu quero ir para a Austrália ano que vem, eu quero comprar o Acre, pô, depende da ambição aí de cada um. Aí o Warren vai cruzar perfil com objetivo e vai sugerir onde investir. Vai montar um portfólio. O teu mix é só renda fixa ou não, renda fixa com ações, você tem que ter ações americanas e por aí vai. Ele vai sugerir esse portfólio, se gostou, é só abrir conta, investir e acompanhar. Nós somos uma instituição financeira, não só um simulador. Então, o processo todo de investimento é dentro do Warren. Mas antes de eu passar essa parte de como é que funciona a usabilidade no Warren, deixa eu explicar como a gente lida com usabilidade. Usabilidade, ou user experience, né? Transpondo para o mundo offline. Pô, imagine uma loja de roupas, onde as araras estão nos lugares certos, onde vocês veem as camisetas todas bonitinhas, não falta estoque, vocês entram, a experiência é bacana, o caixa está lá, pô, tudo funciona. Agora imagine essa mesma loja, pô, tem uma caixa no meio do caminho, falta camiseta, falta estoque, não dá para saber onde é o caixa. Pô, essa experiência offline ruim, se ela é online ruim também, vocês vão perder usuário. Eu vejo muita gente, pô, super nerd, né, trabalhando muito no core, no back da estrutura, criando projetos de tecnologia muito bacanas, mas daí diz, não, mas essa parte de design aí, de usabilidade é frufru, isso aí não importa. Aí acabam perdendo a jornada do usuário, acabam perdendo usuários por não tomar muito cuidado com o fluxo do cliente na plataforma. Como é que se constrói usabilidade eficiente? Como é que se constrói um fluxo agradável para o cliente? É um trabalho da porra, dá muito trabalho. No Warren a gente contou com quase 500 betas, sendo que 80 e poucos foram presenciais. E aí constrói um protótipo, o cara senta, a cobaia senta na cadeira, do lado vai sentar o cara de UX, com a pranchetinha na mão, pô, usa aí. E aí conforme o usuário vai usando e trava em algum lugar ou não trava, o cara da pranchetinha do lado está anotando. Cada usuário, às vezes, cada cobaia, às vezes 1 hora, 1h30, 2 horas, para extrair tudo o que a plataforma tem de bacana, ou principalmente o que não tem de bacana. E aí volta, monta o protótipo de novo e entrega de novo. Pô, é um trabalho de vai e volta, que demora demais, mas o resultado vai ser o botão certo, no lugar certo, com a tipografia certa e depois, com o design certo, com a beleza certa. É muito importante cuidar da jornada do usuário. Claro que um core é super importante, mas a parte de frente lá, se o teu usuário é um usuário online, tem que gastar muito tempo com isso. Bom, design,
e principalmente para o mundo de fintechs, a gente lida com credibilidade, né? Muitas pessoas, como o Daniel falou, mas será que é golpe isso? É tão fácil, é tão... em 2, 3 segundos eu resolvi o meu problema que no banco demoraria um mês. Pois é, então a gente tem um calcanhar que é a segurança. O brasileiro gosta muito do banco, né? De ter o banco lá, a agência do banco na esquina, é de tijolo, tem o meu gerente lá, então traz uma relação de segurança forte. Design traz segurança também. Então tomar conta do design, para quem é fintech, vai transmitir segurança para o usuário. Por exemplo, vocês teriam segurança em investir numa plataforma como essa? Esse se chama o website mais feio do mundo. Na verdade ele é tão feio que é até legal, né? Vira cool, é tão ridículo. Mas, eu não deixaria meu dinheiro com isso, né? Eu não usaria isso para transacionar dinheiro, não traz segurança. Então, design não é frufru. Para quem é fintech, é a ferramenta de aquisição, porque no fim das contas transmite segurança. E já existe tanta mediocridade no mundo, né? Por que não gastar um pouquinho para fazer uma coisa bela? Então, é claro que o melhor case é a Apple, né? Quem é designer é fã de tudo que a Apple faz, então é um belo benchmark. A gente gasta muito tempo com design, a gente gosta muito de fazer isso, porque isso, no fim das contas, transmite segurança. Verdade. Eu costumo dizer que a minha mãe é cliente de um bancão aí há 70 anos, e se o bancão esse mandar um e-mail com letras miúdas, tentando ferrar minha mãe, ela vai dizer, tá, tudo bem, sou cliente há 70 anos, deixa os caras lá e tal. Essa nova geração não tem essa relação do tudo bem. A relação da nova geração com as empresas atuais, se quebra a relação, clica e arrasta para o lixo. Demora 15 segundos se a pessoa tiver um dedo lento. Então não existe mais esse negócio de solidez, eu serei cliente dessa instituição por 200 anos. Não. Vai ser até o momento que deixa de ser, no momento que deixou de ser, 15 segundos, vai para o lixo lá da tua Apple, da tua Play Store ou da loja da Apple. Então, verdade no que você está fazendo é muito importante, senão daqui a pouco vai passar, se você fugir com a verdade, vai cair na tua rede social, alguém vai falar sobre isso vai virar viral e você perde credibilidade rapidamente. Então, por isso que a gente fala abertamente de todos os custos, o que a gente cobra, o que não cobra, e a indústria de investimentos não gosta muito de transparência, né, e por isso que as pessoas investem em produtos muito ruins, a gente bota tudo às claras. E, por fim, para mim, o mais disruptivo de todos, preparem-se, atendimento. Atender bem as pessoas é um diferencial. E é como o Daniel comentou, você não vai cair nessas novas empresas, o cliente está no centro. Você não vai cair naquela ura do estaremos resolvendo o teu problema. Então, atendimento para as novas empresas é core do negócio. E na Warren é core. Tanto é que eu sento na mesa de atendimento para ver tudo o que está acontecendo com relação aos clientes. Uma vez eu fui dar uma palestra em São Paulo, e aí antes estava o cara do head de atendimento do Nubank. Vocês devem conhecer o Nubank, né, uma das principais fintechs para pagamentos. E o cara começou a palestra de uma forma super corajosa. Ele falou, quem é que conhece aí o Nubank? Uma galera levantou a mão. Quem é usuário? Outros levantaram. Quem é que teve problema aí com o cartão? E aí, meia dúzia levantou a mão. Cara, conta aí o que aconteceu. E aí o cara levantou, eu fui fazer uma transação no cartão, era de noite, o cartão travou, eu chamei o atendimento me atendeu rápido, me resolveu o meu problema de forma super rápida e foi a experiência mais fantástica da minha vida. Imagine se fosse o cara da NET fazendo a mesma pergunta. Então o cara lá do Nubank tem no core dele que atender bem as pessoas é um diferencial. Mas ele não criou, o Nubank não criou isso, na verdade traz de alguns cases muito legais dos Estados Unidos. Um é da Zappos. Alguém conhece a Zappos? Bacana, bastante gente. A Zappos é uma empresa de sapatos. E, aliás, modelo de negócio, né? Eram 2 amigos, eu e a Carolina, no fim de semana, em São Francisco. O que a gente vai fazer? A gente quer empreender e tal. Eu acho que a gente podia montar uma loja de sapatos. Mas a gente não entende porra nenhuma de sapato. Não tem importância, a gente sobe um website, pega uma máquina fotográfica, vai nas lojas em São Francisco, tira foto dos sapatos, bota no nosso website para parecer que é nosso. Se as pessoas comprarem algum desses sapatos, a gente sai correndo na loja, compra o sapato e manda para a pessoa. Vocês acham que deu certo isso? A Amazon comprou por $1 bilhão um tempo depois. Então não precisa construir só o foguete para a Lua lá para construir uma empresa bilionária, não, tá? Algumas coisas
rapidinhas construídas num fim de semana, como foi essa ideia de validação de negócio das Zappos, funciona muito bem. Mas, enfim, a Zappos tem no core que ela não é uma empresa de sapatos. Ela é uma empresa de atender bem as pessoas. E aí a história mais... tem livro, né, das Zappos, Delivering Happiness, entregando felicidade, etc. Tem muitas coisas legais para ler. Mas a história mais notória foi uma velhinha que um dia ligou para as Zappos, achando que era uma pizzaria, e foi pedir uma pizza. E o atendente das Zappos recebeu aquele pedido, e ao invés de dizer, pô, minha senhora, a senhora está ligando para o lugar errado, o que a senhora quer? Meia calabresa, meia portuguesa, portuguesa sem ervilha, beleza. Ele anotou o pedido, ele fez o pedido numa pizzaria e mandou para a senhora, com uma cartinha. A senhora recebeu lá a pizza. Olha, nós somos das Zappos, a senhora ligou errada. Mas eu vi que a senhora estava com muita fome, então segue aí a sua pizza meia calabresa com meia portuguesa. Próxima vez que pensar em sapatos, conte conosco. Bem atender o cliente é ferramenta de captação, é ferramenta de marketing, porque eu estou vendendo as Zappos aqui para vocês agora. Tem um outro case muito legal, que foi um brasileiro que foi para a Disney, e aí ele estava com o filho dele lá num dos parques da Disney, e o filho perdeu o Buzz Lightyear, que é o bonequinho aquele do Toy Story. E aí o pai estava desesperado, né? O filho perdeu o Buzz Lightyear, devia estar gritando desesperado, cadê meu Buzz Lightyear, etc. Ele chegou no primeiro jardineiro e disse, o meu filho perdeu aqui o Buzz Lightyear. Só um pouquinho, senhor. Pegou ele pela mão, entrou na primeira loja lá e disse, dá um Buzz Lightyear aqui para ele. Quanto deve custar um Buzz Lightyear para a Disney, que deve manufaturar isso na China, a 50 centavos de dólar? Não custa nada. O que a Disney quer? Entregar a melhor experiência para o cliente, que ele tenha a experiência mais foda do mundo. O que aconteceu com esse brasileiro voltando para o Brasil? Textão no Facebook. Fui para a Disney, aconteceu isso, foi a coisa mais fantástica que aconteceu na minha vida, viagem incrível, recomendo a todas as pessoas no mundo que forem pensar em um dia viajar, que viajem para a Disney. Esse cara vendeu mais pacote do que se a Disney tivesse feito uma propaganda aqui no horário do Jornal Nacional. Bem atender as pessoas é ferramenta de marketing. Para finalizar, tem uma empresa nos Estados Unidos que se chama Costco, que é o estilo macro. Né? Tem macro na cidade vizinha aqui na Barra. Né? Não sei se tem aqui no Rio de Janeiro. Mas o Costco é comprar... Eu posso fazer piada que eu morei na Barra também, tá, pessoal? O Costco você quer comprar um sucrilhos, dose mínima 60 quilos de sucrilhos. Aquele bizarrice. Mas, enfim, o Costco tem um negócio super legal, que é a política de transparência nos preços. Eles deixam aberto o que eles ganham em cada produto. E política de devolva quando quiser. Então, se você compra um colchão lá, usa o colchão, usou 12 meses e, puta, está me dando uma dor nas costas esse colchão, vai lá no Costco e devolve o colchão. Eles vão te devolver o dinheiro, seja feliz. E aí a nossa cabeça de brasileiro já vai pensar, mas o brasileiro vai comprar o colchão, vai mijar esse colchão, vai devolver todo mijado. 99% das pessoas são do bem, 1% são de filha da puta. E a gente acaba condenando lá o atendimento e criando burocracias, etc., e uras, e camadas, e por aí vai, só por causa do 1%, e acaba ferrando os 99%. Então, de novo, atender bem as pessoas é ferramenta de marketing, é ferramenta de captação. E isso é super disruptivo, né? Atender bem as pessoas. Não é. É só ter cuidado. É só que o atendente lá na ponta seja super capacitado, seja uma pessoa que tem empatia. A nossa rede de atendimento lá, se dá problema com algum cliente, ela não dorme. E é isso que a pessoa lá do atendimento tem que ter. Ela tem que se preocupar demais com a pessoa na outra ponta. Mas, enfim, a gente toma cuidado muito com essa parte de atendimento, e aí a gente tem diversos feedbacks aí. O nosso nível de atendimento é de 97% de satisfação no atendimento. A gente mede o NPS, né, que é um indicador, chama Net Promoting Score, que pega detratores com promotores da marca. O nosso NPS hoje é o dobro da indústria do mercado de investimentos. Então, a gente fica muito próximo. NPS não é só atendimento, claro, é plataforma como um todo, mas, enfim, a gente gosta muito de cuidar das pessoas e tem alguns partidários ali dos meus palavrões, enfim, meu, que foda, e por aí vai. Bom, era isso. Hoje a gente completou 1 ano e meio de vida, a gente tem mais de 50 mil clientes na plataforma. Devemos rumar para chegar no ano que vem no nosso primeiro R$1 bilhão, metade do ano que vem, no nosso primeiro R$1 bilhão sobre gestão.
Quem quiser começar a investir bem, fugindo dos produtos ruins aí de bancos e corretoras e tendo uma experiência bacana, só entra aí em onlinebrasil.com. Quem quiser tirar qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, obrigado.